Bom dia a todos. Hoje, mais uma edição do Falando de História. Hoje nós vamos falar sobre a visita do presidente João Pessoa à princesa, que ocorreu no dia 18 e 19 de fevereiro de 1930. Naquele instante, João Pessoa, que era candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Getúlio Vargas, resolveu fazer um périplo pelo estado da Paraíba, tanto para divulgar sua candidatura, como para conciliar o partido em torno da chapa que ele havia homologado sozinho. Uma chapa por demais polêmica, porque essa chapa trazia no seu bojo algo que desagradou a maioria dos chefes políticos do sertão. João Pessoa, com o intuito de renovar os deputados federais, resolveu que os que já tinham mandato não seriam candidatos novamente à reeleição. E excluiu aí o nome do ex-presidente, ex-governador João Suassuna, que era amicíssimo do coronel Zé Pereira e da maioria dos coronéis e das lideranças políticas do sertão. E João Pessoa, mesmo falando em renovação, deixou que o seu primo, Carlos Pessoa, concorresse à reeleição. Isso aí causou um desgosto muito grande, junto àqueles que queriam postular a reeleição. Então, João Pessoa, 2 dias depois de homologar a chapa na capital, veio para o interior e resolveu visitar a princesa, mesmo sabendo que o coronel Zé Pereira não estava muito feliz com essa decisão dele de homologar essa chapa, excluindo João Suassuna. João Pessoa, só para ilustrar, eu quero mostrar aqui, essa é a última foto de João Pessoa. Ele tirou essa foto menos de 1 hora antes de ser assassinado no Recife, E aqui também a foto do coronel Zé Pereira Lima, o líder político de Princesa. Então, João Pessoa chegou à princesa no dia 18 de fevereiro de 1930. Pensando que seria mal recebido, tomou uma surpresa muito grande quando aqui chegou, porque encontrou a cidade toda engalanada, toda enfeitada de vermelho, que era a cor da Aliança Liberal. O coronel Zé Pereira reuniu vários amigos e lideranças e foi receber João Pessoa na entrada da cidade. João Pessoa vinha de Monteiro, portanto ele chegou aqui pela Estrada de Flores, E João Pessoa estava lá, com a comitiva, acompanhado do Major Zé Frazão, que era o prefeito da cidade, Glicério Florentino, Diniz, que era o vice-prefeito, o vigário da cidade, o delegado Manuel Arruda, o promotor de justiça, enfim, o presidente do Conselho Municipal, que era a antiga Câmara Municipal, o Major Floro. Estavam os homens de bem de Princesa, todos lá, esperando o presidente. Então, o presidente foi recebido na entrada da cidade e foi conduzido para a casa do coronel Zé Pereira, que fica na rua Coronel Marculino, na Rua Grande. Mas exatamente ali onde está a loja da Modecá, hoje, Então, chegado à casa do coronel Zé Pereira, enquanto isso, reboava foguetões na cidade toda, e quando chegou na casa do coronel, a banda de música já estava tocando dobrados em homenagem ao presidente João Pessoa, sob a batuta do maestro Joaquim Leandro de Carvalho. E à noite houve um banquete, para 60 talheres, e logo depois do banquete um baile de gala. Foram homenagens demais. Zé Pereira fez uma recepção de luxo para o presidente João Pessoa. Então, depois dessa recepção, em que houve a sobrinha de Zé Pereira, Hermosa Pereira Citônio, fez uma saudação ao presidente João Pessoa. Ela era uma jovem ainda, de pouco mais de 16 anos de idade, e o cunhado de Zé Pereira, Inocêncio Justino da Nóbrega, fez um discurso também de saudação ao presidente João Pessoa. À noite, João Pessoa dançou uma parte com a dama da sociedade para prestigiar o baile e se recolheu logo cedo a um quarto destinado para ele na casa do coronel Zé Pereira. Tanto que é daí que parte uma história de que João Pessoa estava em via de sofrer um atentado, Falam alguns escritores que Zé Pereira, quando João Pessoa
entrou para o quarto para dormir e Zé Pereira fechou a porta do quarto por fora. Mas isso é uma mentira, isso é uma inverdade, isso foi inventado pelo assessor de João Pessoa, Adhemar Vidal, e logo depois Zé Américo também abordou esse assunto, dizendo que João Pessoa fechou a porta por fora, sim, mas era para garantir a segurança do presidente. Adhemar disse antes que não, que era para cometer um atentado contra o presidente. Mas isso não é verdade. Isso não aconteceu mesmo porque no quarto que João Pessoa dormiu, tinha uma janela que dava para um jardim externo. Quer dizer, João Pessoa tinha completo controle daquele local. Na verdade, não houve nenhum atentado contra o presidente João Pessoa. À noite, enquanto João Pessoa dormia, a comitiva que veio com o presidente, formada por Adhemar Vidal, Zé Américo de Almeida, Antenor Navarro, foram conhecer a cidade. E visitaram a Praça Epitácio Pessoa, aliás, a única estátua de corpo inteiro do presidente Epitácio que existe no Brasil. Visitaram a igreja, enfim, conheceram a cidade. E João Pessoa dormindo, né? Mas, no outro dia de manhã, na hora do café da manhã, Zé Pereira queria que João Pessoa dissesse alguma coisa sobre a chapa, dissesse a ele pessoalmente, porque Zé Pereira já sabia que a chapa estava formada com a exclusão do nome de João Suassuna. Mas ele queria ouvir isso do presidente. Quando ele abordou João Pessoa no café da manhã, João Pessoa disse que daqui a pouco ele receberia a chapa, lhe entregaria uma chapa, e cortou o assunto. Então, o Zé Pereira já meio ressabiado, depois do café da manhã, o presidente João Pessoa convidou-o a acompanhá-lo até Teixeira. Zé Pereira disse que não iria, né? E se despediram de forma seca, apenas formalmente. E quando João Pessoa embarcou em um dos carros, um ajudante de ordens entregou a cópia, a lista da chapa a Zé Pereira, e Zé Pereira viu realmente que o nome de João Suassuna não constava. Mas falei em carros, aqui tem uma coisa interessante, que Aloysio Pereira, em seu livro de memórias, ele diz que quando Zé Pereira mandou comprar gasolina, combustível para os carros da comitiva presidencial. E quem vendia gasolina nesse tempo em Princesa era Nominando Muniz, Diniz, seu mano, e Sebastião Medeiros. Quando o Zé Pereira mandou comprar essa gasolina a seu mano, segundo Aloysio Pereira, Nominando disse que não vendia combustível a um déspota. Então Zé Pereira teve que comprar a gasolina a Sebastião Medeiros. Interessante é que 8 meses depois, Nominando Muniz Diniz foi nomeado prefeito de Princesa pelas mãos de Zé Américo de Almeida, né? Ou seja, Nominando era um aliado de primeira hora de Zé Pereira, mas quando estourou a Revolução, que houve esse rompimento, Nominando passou para o lado do já falecido presidente João Pessoa. Mas olha, depois das despedidas formais, João Pessoa viajou, já saindo pela estrada da Paraíba, passando aqui pelo Cedro, que é a antiga estrada de Princesa, vinha por aqui, e foi em demanda de Teixeira e de volta à capital. Mas aí, nessa mesma noite do dia 19, Zé Pereira se dirigiu a Triunfo, onde o empresário Francisco Pessoa de Queiroz, empresário de Recife, primo de João Pessoa, né, mas desafeto dele por conta da guerra tributária, que é outro assunto que a gente abordará futuramente. Então se reuniu em Triunfo já para conspirar com relação ao rompimento de Zé Pereira com João Pessoa e a consequente guerra de Princesa. Depois dessa reunião ficou acertado que Zé Pereira romperia com João Pessoa. Então no dia seguinte, no dia 20 de manhã, Zé Pereira determinou a Richomé Barros, que era o chefe do telégrafo, que expedisse um telegrama para João Pessoa comunicando o rompimento de Zé Pereira com este. E esse rompimento aconteceu, e depois desse rompimento veio a Guerra de Princesa, que aí é um assunto mais complexo que a gente vai tratar futuramente. Mas aí, com esse rompimento, houve a Guerra de Princesa. Com a Guerra de Princesa, houve o assassinato de João Pessoa, e com o assassinato de João Pessoa, houve a eclosão da Revolução de 30. Portanto, Princesa está inserida nesse contexto histórico. A Revolução de 30 realmente começou aqui em Princesa. Essa visita de João Pessoa a Zé Pereira foi uma visita muito emblemática, porque João Pessoa era um homem de coragem. Ele sabia que Zé Pereira poderia não recebê-lo, mas ele mesmo assim insistiu e veio. E essa coragem de João Pessoa ela é demonstrada mais tarde, quando ele sai da capital da Paraíba para o Recife,
onde moravam seus desafetos, e foi aí onde ele foi assassinado pelo advogado João Dantas. Essas histórias continuarão aqui na página Falando de História. E eu peço a todos vocês que compartilhem e que apertem o sininho, se inscrevam. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.